Olá gente, aqui é o Daniel Keona, nutricionista esportivo e PhD em nutrição. Esse vídeo, pessoal, é para vocês, né, que são nutricionistas, né, recém-formados, né, ou então interessados em nutrição, entender melhor, né, sobre nutrientes e o nosso organismo, tá? Então é sobre como o nosso organismo processa esses nutrientes, como ele digere, como ele faz essa absorção, né, dos macronutrientes. Vocês vão entender o que é um carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, como é que a gente digere em que parte, e aí tem alguma coisa que faz demorar, né? E aí quais são os pedacinhos que entram. Confere esse vídeo aí, gente, para vocês aprenderem mais sobre digestão e absorção de carboidratos, proteínas e lipídios, beleza? Tchau, tchau. Certinho, pessoal. Então, a fisiologia do trato gastrointestinal, vários aspectos de nutrição, quanto à digestão e absorção, vai ser abordado nessa conferência para vocês compreenderem melhor. Muitas das doenças que nós vamos enfatizar pede, né, que nós possamos entender o funcionamento do nosso trato gastrointestinal. Então, pessoal, aqui nesse slide nós vamos passar um bom tempo fazendo uma reflexão. Quando a gente começa a perguntar o que o nosso trato gastrointestinal faz, esse sistema digestório, essa frase, trato gastrointestinal, tem muita coisa envolvida. Nós temos boca, nós temos dente, nós temos a nossa faringe, nós temos esôfago, nós temos estômago, nós temos os dois tipos de intestino e eles têm complexas funções que a gente vai distinguir aqui. Quando a gente vai logo para o principal, né, para o geralzão, o que nós podemos falar do processo de alimentação é que nós precisamos entregar os nutrientes para as nossas células. Quando nós dizemos isso, nós não podemos dizer que pedaços de alimentos vão entrar dentro da nossa célula. Isso não acontece. Então vocês vão começando a criar dentro da cabeça de vocês que aqueles nutrientes, né, que são microscópicos, são estruturas químicas bem pequeninas, né, que estão sendo levados pela nossa circulação, são eles que vão conseguir se comunicar com a célula e entrar dentro delas. Então, geralzão a gente precisa fazer com que esses alimentos cheguem às células. E no meio de tudo isso a gente conversa, né, sobre essas funções do trato gastrointestinal. Então, o que acontece? Nós vamos falar, né, que dentre as várias coisas que a gente faz, né, da boca até o ânus, nós temos a recepção dos nutrientes, que é na nossa boca, nós temos a divisão desses alimentos em porções menores quando a gente mastiga, nós temos que passar esse alimento adiante, então nós vamos discutir o movimento que faz isso, e aí vai chegar um ponto que, começando no nosso estômago, nós vamos começar a fazer o que nós chamamos de quebra química, a redução, né, química desses componentes que são chamados nutrientes. A isso nós chamamos de digestão, ok? A partir do intestino, tem um pouquinho de absorção no nosso estômago, mas o intestino é o campeão de absorção. É lá que nós vamos falar realmente, né, de grande parte da absorção dos nutrientes. E como a gente está discutindo aqui, o destino final é a circulação. Porém, vocês que são estudantes de nutrição vão aprender aqui agora que não são todos os tipos de nutrientes que vão para a circulação, que por sinal a gente vai discutir aqui, que são direcionados para o fígado. Nós vamos ver qual é a exceção daqui a pouco. Ok, pessoal? Aí o que acontece? Nós vamos discutir daqui a pouco que na fase que envolve o estômago, participando do nosso trato gastrointestinal, nós temos secreção de suco gástrico. O suco gástrico, além dele ajudar a digestão proteica, nós vamos ver em detalhes como ele é tão ácido, é um pH tão baixo, que ele elimina um monte de bactérias e vírus por eles não terem viabilidade e morrerem. Significa o que, pessoal? Que dentre as várias funções, mastigar, né, reduzir pedaços grandes e pedaços pequenos, passar o alimento, lubrificar, digestão mecânica, a boca faz mecânica, vamos falar com o estômago também, digestão química, absorção. Dentre essas várias funções, uma delas também é proteção, desintoxicação, evitar essa carga de micro-organismos, né, chegar
e poder ser absorvida no nosso organismo, tá ok? E aí o que acontece? Dentre essas várias funções, se alguma coisa afetar, a gente vai ver no processo de doença que, por exemplo, existem doenças que afetam esse primeiro item aí, a ingestão, há, né, uma interrupção naquele estado de equilíbrio, que é a homeostasia. Tá ok, gente? Pronto. Então, pessoal, essa divisão é a primeira vez, né, que nós olhamos para o nosso sistema digestivo e podemos dizer o seguinte: a boca, o esôfago, a faringe, né, que está ligando a boca ao esôfago, e o estômago, nós consideramos como trato gastrointestinal superior. Quando a gente fala, né, do intestino delgado e grosso, a gente diz que é o trato gastrointestinal inferior. Porém, como vocês bem sabem, o nosso sistema gastrointestinal tem outros órgãos que o alimento não está entrando dentro deles, porém tem funções importantes. São o que nós chamamos, né, de órgãos anexos, como o fígado, né, o pâncreas, a vesícula biliar, né, que não é exatamente o órgão reservatório, tem, né, uma função bastante relevante no nosso sistema digestório. Continuando aqui, nós temos, né, pessoal, aquilo que nós começamos a discutir. Várias funções do nosso trato gastrointestinal. Não é isso? Nós falamos que tem que reduzir partículas alimentares, absorver, né, esses nutrientes na corrente sanguínea. Essas moléculas que são microscópicas vão ser absorvidas pelas células, não é isso? E aí nós temos várias coisas que a gente faz para isso dar certo. Secretar secreções, reduzir por mastigação, reduzir por digestão mecânica, é isso? E aí o que acontece, como nós não temos alimentos que são consumidos de forma a não ter nada que não seja absorvido, é muito normal e muito natural que nós tenhamos resíduos que nós precisamos ser eliminados. Então isso foi mais uma função que a gente não destacou anteriormente, que nós podemos dizer aqui, né, no sistema digestório. Se na prova, né, nós começarmos a discutir, olha, me diga 5 funções do sistema digestório, para você precisa dizer assim, ó, obrigado por essa pergunta, porque nós vimos que tem muitas funções. Tem função de secreção, tem função de quebra de alimento em porções menores, tem função de empurrar o alimento, tem função de barrar micro-organismos, tem função de expulsar o que não é aproveitado. Falamos um monte de função e a gente não disse as duas principais, que é digerir e absorver esses nutrientes, ok? Então tudo isso, né, passa no nosso organismo. A gente tem um exemplo aí nessa figura que nós temos, né, um monte de glicose ligadas que a gente discutiu na aula passada, e que o amido se comporta desse jeito, e nós precisamos digerir quimicamente, reduzir, né, a porção menor para que nós possamos absorver. Um exemplo de enzima que faz isso é a amilase. Pessoal, isso daqui é para dar uma noção do quanto essa secreção faz parte. Ah, professor, eu tinha a impressão que eu acho que contando a saliva, eu sei que tem suco gástrico, sei que o pâncreas é um órgão anexo, então eu já ouvi falar de suco pancreático, sei que o fígado ele exerce, né, a produção da bile, que pode ficar armazenada na vesícula biliar, e aí pode depois, né, ser lançada no intestino. Sei até que tem uma secreção no intestino que nós chamamos de suco entérico, não é isso? Então existe fora isso, né, uma secreção que o nosso intestino grosso também secreta, que é para deixar mais lubrificado o nosso bolo fecal. Tudo isso eu acho que deve dar 1 litro, 2. Nem perto vocês passaram. Nem perto. Dá mais ou menos, pessoal, uns 8 litros ou mais de secreção que a gente produz internamente, né? No nosso aspecto exógeno, no nosso sistema digestivo. Então, é muita secreção que nós produzimos, certo? Então, 8 litros é muito necessário para que a gente tenha como fazer, né, a quebra desses nutrientes, para que nós tenhamos digestão, para que nós tenhamos, né,
tudo isso sendo feito no nosso organismo. Então, para nós termos noção, pessoal, se nós pegarmos um pozinho que tem glicose, né? Se vocês observarem que existe, né, um nutriente chamado destrose, né, um suplemento, que ele é basicamente glicose. Foi tão quebradinho do amido, né, que ela é só glicose, tá bom? Então, se você pegar isso e você tirar aquele suplemento e começar a colocar assim na sua mão, e vamos supor que você conseguiu uma amostra de intestino, que ela está lá viva porque você colocou, né, no meio de cultura, e você esfregar essa glicose lá, e aí esse intestino não tem nenhuma secreção, não tem absorção. O que nós queremos dizer aqui é, para que um alimento sólido, como uma pizza, por exemplo, entre dentro do nosso organismo para atingir as nossas células, nós temos que trabalhar e muito para que essa pizza, que é um pedação de alimento, seja reduzido a um monte de nutrientes microscópicos. E para isso acontecer, dentre várias coisas, tem que ter muita secreção, muita coisa para que isso seja dissolvido dentro. Tá certo, pessoal? Então, nós temos a mastigação, né, dessa pizza que diminui, nós temos a secreção salivar, que secreta muita saliva. Talvez no almoço você secretem meio litro de saliva, dependendo do que vocês estão consumindo, né? E aí vocês vão ter a secreção gástrica, vão ter a secreção pancreática, vão ter a bile, vão ter o suco entérico, né? E aí, tudo isso, pessoal, ajuda para que essa pizza, que era um pedação, vá sendo quebrada em pedaços menores, 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 até que microscopicamente sobre um monte de glicose, sobre um monte de aminoácido, sobre um monte de ácido graxo livre, que é a forma que a gente vai conseguir absorver. E aí esse montão, esses 7, 8 litros que tiveram lá no intestino, né, para ser absorvido, vão entrar tudinho, né, porque estão bem dissolvidos, tá bom? Então esse slide aqui é bastante, né, importante para enfatizarmos a grande quantidade de secreção que nós temos. Tá, 8 litros, significa que 1 litro sai das nossas fezes, mas de jeito nenhum. Nós secretamos um montão e os nossos dois intestinos absorvem também um montão. Eles são peritos em absorção e a gente vai ver esse sistema de absorção que ambos os intestinos têm. Resultado, nas nossas fezes é esperado que saia 100 ml bem dissolvidos dentro das fezes. Tanto é que as fezes normalmente têm um aspecto bem sólido. Ok, gente? Legal. Então, nós tivemos, né, o pessoal confirmou aí, né, que tá ok. Daqui a pouco a gente faz uma pausa, né, e vamos tirar dúvidas. Então, pessoal, nós temos como dividir de um modo geral para dar uma visão geral em 4 as fases da digestão de alimentos no nosso trato gastrointestinal. O que é que acontece? Pela ordem cronológica, a primeira fase, eu já adianto para vocês que o alimento nem sequer encostou na nossa boca. Então a gente define que antes de começar a fase da boca, que por acaso se chama fase oral, e nós vamos colocá-la em segundo lugar, existe uma primeira fase que nós chamamos fase cerebral ou fase cefálica. O que acontece? Fase cefálica. Essa fase cefálica significa que o nosso organismo começa a manifestar reações fisiológicas já se preparando para a digestão, já com intenção de fazer digestão. Um exemplo que para vocês é muito claro na prática, desenhos animados exageram isso, mostram isso, mas é uma realidade, por exemplo, quando nós somos apresentados a uma preparação de alimento que tem um apelo muito forte, parece muito delicioso, uma torta deliciosa, ou então um hambúrguer suculento, ou então um churrasco, né, bem com apelo, né, bem bonito, tanto de cheiro como de visão. Ver isso, sentir o cheiro de comidas, né, que tem esse apelo muito bom, que nós gostamos, né, o nosso sistema nervoso lembra que isso é apetitoso, já faz a gente salivar. Isso é uma manifestação, pessoal, da fase cerebral, salivar.
E não é só isso. Nós temos o nosso nervo vago também pedindo para que a secreção do nosso estômago, o suco gástrico, já comece a sair um pouquinho. E a nossa secreção pancreática também do mesmo jeito. Então, por você ter a visão, por você cheirar, até mesmo, gente, quando a gente tem pensamento de um alimento, isso incentiva a gente a salivar e ter as reações. Por esse conjunto de características que nós começamos precocemente a digestão, nós chamamos essa fase de cerebral, tá certo? É meio que uma preparação para esse alimento chegar e ser digerido. Aí agora na prática, quando chega a fase oral, nós estamos aqui combinando que se conversarmos em prova, a fase que se inicia no nosso organismo é a oral, certo ou errado? Vocês vão marcar na hora, né? Errado. Quando nós dividimos em fases, existe uma que antecede a fase oral, que se chama fase cerebral, certo? Então, nessa segunda fase, a oral, ela tem, né, como objetivo a nossa boca conseguir tentar liquefazer o alimento que está na nossa boca, se não for, né, alguma coisa líquida, através da mastigação e secreção da saliva, para que isso forme um bolo alimentar que consiga passar por esse canal que é bem fino, digamos assim, que é a nossa faringe e depois o nosso esôfago, tá certo? Depois da fase oral de nós mastigarmos, e tem secreções enzimáticas que também quebra quimicamente, nós estamos definindo aqui, né, que a amilase e a lipase quebram respectivamente carboidrato e gordura, aí sim nós dizemos que o bolo alimentar está feito. Próxima fase é quando ele vai passando, né, para a faringe, e aí vamos falar que os movimentos peristálticos ajudam o esôfago em questão de segundos a empurrar o alimento para o estômago. Aí nós estamos diante da fase gástrica. Fase gástrica tem, né, algumas características que vocês bem já sabem. É o começo da digestão de proteína. Mais detalhes para vocês aprenderem. A digestão da proteína, ela não é apenas feita com a enzima, né, que se chama pepsina, quebrando, né, as proteínas que são grandes sequências de aminoácidos em sequências de aminoácidos menores. Ela começa já, pessoal, quando nós secretamos HCl, aquele ácido que nós mencionamos, que é o ácido clorídrico. Quando ele é secretado e a gente começa a baixar bastante pH para 2, às vezes 1,5 até, ele é muito importante na digestão da proteína. Por quê? Porque a proteína ela é uma linha de aminoácidos, como a gente falou na aula passada. Não vamos colocar na prova, pessoal, que proteína é ramificada, é uma linha de aminoácidos. Então ela se enrola todinha por causa daquelas interações que a gente falou, né? Interações hidrofóbicas, ligações iônicas, ligações de hidrogênio e ponte de sulfeto. Tá, toda enrolada. E aí quando a gente tem esse pH baixíssimo, ela desenrola tudo isso, pessoal. Quando a gente quer pegar uma tesoura que pode servir, né, como uma enzima, né, em quebrar em pedaços menores, se a gente tiver um novelo todinho e quiser começar a cortar o fio, vai ser difícil, porque a gente tem que cortar o da periferia para começar a atingir o do meio e depois o do centro. Mas se a gente pegar esse novelo e abrir ele todinho e tiver um monte de gente com tesoura, instantaneamente a gente consegue quebrar na hora essa linha zona que ela está desnovelada. Então isso, pessoal, mostra a importância de como a desnaturação ajuda na digestão de proteína, pessoal. Muito importante. Não adianta eu ter 80 tesouras aqui esperando o novelo, porque essas tesouras não vão entrar no centro. Tem que cortar a periferia, entramar um pouquinho, aí depois de um tempão que vai chegar no centro. Mas ela desnovelada, que é o que o pH ácido faz, na hora essas 80 tesouras assim, ó, em um segundo, pá, quebrou tudo ao mesmo tempo. Isso é tão importante, pessoal, que pessoas que precisam ter um tratamento, né, de inibição da acidez por causa de gastrite, refluxo, atrapalha bastante esse processo, né, e isso pode causar má absorção, né, se você estiver tomando isso por muito tempo. Ok, pessoal? Então, para encerrar essa fase gástrica, nós temos, além do pH ácido desnaturar, ele ativa, transforma a forma inativa pepsinogênia em forma ativa, pepsina. Fora isso, pessoal, nós temos uma enzima que quebra gordura. A exemplo da boca, que tem uma lipase, nós temos uma lipase também no estômago, que quebra gordura. É muito ou é pouco que quebra gordura? Muito pouco. Pouquíssimo. Na boca, tanto no estômago, quebra, mas é pouquíssimo. Resultado que nós temos na fase gástrica, quimo. Tá bom?
Passando para a fase intestinal, né? E aí a gente dá uma pausa para as dúvidas. Lá, várias enzimas sendo secretadas. E quando isso acontece, pessoal, essas enzimas sendo secretadas pelo suco pancreático, nós temos bastante digestão dos macronutrientes. Nós temos digestão de proteína, nós temos digestão de carboidrato e nós temos digestão de lipídios. Tá certo? Basicamente porque essa secreção pancreática começa a secretar essas enzimas e aí tem, vamos dizer assim, uma digestão em massa. Se eu tiver problemas de digestão no estômago, mas a minha secreção pancreática for muito forte, eu ainda dou conta do recado, porque essa digestão é muito potente. Entenderam? Então, é muito importante essa fase de digestão no intestino. Certo? Então, o suco pancreático que é jogado no intestino faz a digestão dos macronutrientes. Então, digere, né, completamente, né? Essa secreção pancreática, não. Ou vocês aprenderam, ou vão aprender em metabolismo que as nossas células intestinais, que nós chamamos borda em escova, né? Aquelas células que estão lá na membrana, né? Apical, né? Aquela parte que é a mucosa intestinal, ela ainda tem enzimas que terminam a digestão de proteínas. Elas quebram, na verdade, né, oligopeptídeos, peptídeos bem pequenininhos, e tem enzimas que quebram, né, os disacarídeos, que a gente comentou um pouquinho, né? As disacaridases quebram sacarose, é a sacarase, quebra a lactose, é a lactase, e quebra, né, a amilose e isoamilose, que é a amilase e isoamilase, tá certo? Então, essa é a característica da fase intestinal e o resultado disso é formação do quilo, tá bom? Legal. Então, pessoal, esse corte aí é particularmente, né, de um intestino delgado, certo? Com certas semelhanças, o nosso esôfago e o intestino grosso, ele possui essas propriedades, né, que nós vamos destacar aí. Quais são essas propriedades? Nós termos, pessoal, uma musculatura que ela é circular e uma musculatura que ela é longitudinal. Significa que enquanto uma musculatura, né, se nós tivermos um tubo assim, que é o intestino, por exemplo, nós temos uma que é circular, que ela faz assim, né, ela é parecida com um esfíncter, mas é ao longo, né, do nosso trato gastrointestinal, e outra que se nós tivermos aqui, né, o intestino, ela é longitudinal, ela contrai dessa forma assim, ó. Ela não é circular, ela é longitudinal. Então a ajuda dessas duas, né, uma contraindo, né, o circular e outra empurrando o longitudinal, faz esses movimentos de onda que empurram os nossos alimentos ao longo do nosso trato gastrointestinal. Sem essas duas musculaturas involuntárias andando, trabalhando juntas, né, em harmonia, não teríamos como passar o nosso alimento adiante. Tá certo, pessoal? Então nós vamos, a partir dessa discussão, caracterizar tudo que é importante no movimento peristáltico no próximo slide. Pessoal, então, movimentos peristálticos são movimentos rítmicos em forma de onda, que eles empurram o alimento de forma involuntária por causa de uma musculatura circular e longitudinal. Aí, o que a gente completa depois de dizer isso, pessoal? Completar, pessoal. Nós estamos falando de movimentos peristálticos porque vocês têm que entender completamente isso aqui em processal de doença. A partir de um estímulo, pessoal, por distensão. Entenderam? A gente não está lá com o nosso esôfago funcionando 24 horas por dia. Quando é que o nosso esôfago funciona? Quando o alimento está passando lá e perturbando, né, os nervinhos que a gente sente o movimento, aí ele começa a fazer isso que eu vou descrever para vocês de novo. São movimentos rítmicos e involuntários que fazem a passagem do alimento em forma de ondas graças à musculatura circular e longitudinal e é estimulado por distensão. Tá certo, pessoal? Então eu descrevi
descrevi tudinho de novo, né, todos os aspectos que nós temos desse movimento peristáltico. Existem outros movimentos que são movimentos de segmentação, que eles dão uma quebrada, né? Nós não temos isso no nosso esôfago, nós temos isso no nosso intestino delgado e no nosso intestino grosso. Ao invés deles darem contraída, né, de onda, eles dão uma contraída, né, de faz assim em várias regiões, faz assim em várias regiões, para dar uma mastigada, vamos dizer assim, a mais, né, e reduzir em porções menores esse alimento. Que no caso, se for intestino, né, ele está na forma de quilo, tá bom? Então, só uma coisinha, né, que eu gosto que vocês mentalizem, imaginem, esse movimento de onda é a mesma coisa, pessoal, que nós temos um milkshake e aquele canudo lá, e aí ele não está passando direito, né, pelo canudo, então você pega o canudo, ó, e faz assim, né, você faz primeiro circular, depois você puxa assim, ó, para ele ir para a sua boca, que é o longitudinal. Circular, espremeu assim, aí voltou para cima, longitudinal. Essa é uma característica, né, parecida, o canudo de milkshake, com o que a gente tem no nosso trato gastrointestinal. Então, pessoal, o que a gente viu até agora, né, é que existe um monte de coisa que o nosso sistema digestório faz, né? Reduzir partículas menores, acidez para reduzir micro-organismo, nós fazemos um monte de secreção, fazemos diluição, fazemos expulsão, além de absorção, digestão, um monte de coisa. Nós temos, né, as 4 fases: cerebral, cefálica, oral, gástrica e intestinal. E nós discutimos direitinho a característica de cada uma. E nós descrevemos os movimentos peristálticos, tá ok? Ok, pessoal, então aqui nós vamos dar um pouquinho mais de ênfase em cada uma das fases. Com exceção, né, da fase cerebral, nós vamos falar um pouquinho mais, né, da fase oral, da fase gástrica e da fase intestinal, certo? Então, pessoal, o que acontece? Lá na nossa boca, nós já enfatizamos que se for digestão química, né, temos a amilase quebrando carboidrato e a lipase quebrando gordura. E aí nós temos receptores, pessoal, lá epiteliais na boca e no começo da faringe, que eles começam a sentir a passagem do alimento e são aqueles que vão fazer, né, o estímulo para que nós possamos fazer os movimentos peristálticos, tá certo? Com a ajuda, né, do nervo vago. Então, o principal que nós temos que ver nessa fase oral é que são 3 estágios que nós temos antes de começar a digestão gástrica, a fase gástrica. Nós temos o estágio voluntário, que a gente diz assim, ó, se eu coloco alimento na minha boca, eu posso ter escolhas de o quanto eu quero mastigar, posso ter escolhas se eu quero cuspir esse alimento, posso ter escolhas se eu quero engolir sem mastigar, se eu posso fazer o que eu quiser com esse alimento na minha boca. A resposta é sim. Então, o primeiro estágio, que é o da boca, que é o da deglutição, que nós chamamos, né? A gente escolhe quando engole, é voluntário. Beleza, engolir. Quando ele está lá na nossa faringe, né, passando, vai começar a entrar no esôfago, em segundos vai para o nosso estômago. A gente engole e a gente pode dizer assim, não gostei não, eu vou botar para fora, e aí a gente faz isso voluntariamente? Não. Nós não fazemos isso voluntariamente. Então, engoliu. A primeira porção que nós temos do trato gastrointestinal é a faringe. Nós vamos começar uma fase involuntária. E a continuação da faringe, que é o nosso esôfago, também são 2 fases consecutivas que são involuntárias. Então, vocês mentalizam, né? Boca é um estágio voluntário, mas faringe e esôfago não é. São estágios involuntários. Então, né? Aqui é quando o alimento chega ao estômago. Pessoal, o estômago, ele tem uma função que nós já começamos a falar um pouquinho disso, que é uma função de armazenamento. Nós não temos essa, vamos dizer assim, bobeira de fazer o alimento chegar lá no estômago em questão de minutos, ele ir depois para o intestino. Mas de jeito nenhum, pessoal. Ele fica lá no estômago porque ele precisa passar bastante tempo já trabalhando com a proteína, precisa preparar as secreções mais adiante, porque elas vão receber uma grande quantidade de nutrientes. Então nós temos uma função de armazenamento lá no nosso estômago. E enquanto a gente armazena,
produzimos a secreção gástrica, o que acontece? Reduz pH, desnatura a proteína, quebra a proteína porque transforma pepsinogênio em pepsina, e aí isso vai facilitar a nossa digestão proteica, né? Já lá no nosso estômago. O nosso estômago, pessoal, além de ele ter essas funções, ele tem 3 camadas musculares ao invés daquelas que nós falamos, né? Do intestino. Então ele tem uma capacidade de ficar contraindo e também, né, de fazer uma maior, vamos dizer assim, né, digestão mecânica do nosso alimento. E lá no estômago, né, o nosso alimento se transforma em química. Então, para encerrar, pessoal, nós temos o muco, que é justamente células que nós chamamos de caliciforme, que secretam muito muco, revestem direitinho esse estômago inteiro, e é por isso que, por mais que o negócio fique bem ácido, como a gente está vendo aí, pode chegar até a 1,5, não afeta as nossas células, porque esse muco é inerte, ele não reage com ácido, não deixa encostar nas nossas células, tá certo? Então, nós temos a secreção do hormônio gastrina, quando o alimento chega lá, né, e distende o nosso estômago, ou a sensação de proteínas também, ou então alguma coisa fermentada também faz a secreção da gastrina. É por isso, né, que pessoas que consomem álcool, a gastrina é sensível também, né, se bebidas são fermentadas, e aí produz mais acidez, a pessoa pode ficar, né, com gastrite, tá bom? Então, faz ficar com bastante secreção gástrica, bastante pH baixo, né, por causa do ácido clorídrico, e aí nós já discutimos, né, que é antibacteriano, tá bom? E além da digestão de proteína, tem também a digestão, né, de lipídios com a lipase, tá bom? Muito pouco, já falamos, né? Pouco. Ela é muito ativa quando nós estamos na fase lactente. A minha filha, né, completou 1 ano recentemente, mas quando ela tinha, né, 6 meses, 8 meses, 3 meses e ela só tomava o leite materno, aí essa digestão da lipase da boca e do estômago botavam para quebrar. Porque o sistema gastrointestinal dela não é parecido com o dos adultos. Ele foi amadurecendo ao longo desse tempo para se parecer com o dos adultos. Tá certo? Ok, então aqui, ó, pessoal, alguns fatores para a gente entrar, né, em detalhes que vão começar a falar sobre os contextos clínicos que vocês disseram, certo? Por que disseram para o Thiago e disseram para mim, né, rapaz, eu descobri que você tem refluxo. Como alimentos com volumes pequenos. Porque se eu comer alimento muito grande, ele vai lá distender o meu estômago, porque ele é muito volumoso, muito pesado, e essa distensão secreta hormônios, a própria gastrina, faz o esvaziamento ser bem demorado. Aí o risco de voltar é maior. Se a gente, né, acabar passando esse alimento porque a gente consumiu muito ácido, ou alimento muito básico, alguma coisa, um irritante, né, que aí veio de um remédio, veio de alguma coisa química que a gente não esperava, e ele chegar lá no duodeno, ele também manda a sinalização para fazer um esvaziamento gástrico mais demorado. Outro impulso. A acidez, né? Aquela coisa, né? Quando eu como alguma coisa, né? E ela já é ácida, e aí ele vai muito ácido para o meu intestino, também ele diz para o esvaziamento gástrico demorar mais. Grau de osmolaridade, eu acho que foi o Lucas que mencionou que a nutricionista, uma das condutas foi, rapaz, você vai reduzir açúcar, né, a sacarose. Açúcar, sacarose, pessoal, tudo que é carboidrato pequenininho, sacarose é um disacarídeo, são muito osmoticamente ativos. Então tudo que é osmoticamente ativo lá no nosso intestino também diz assim, ó, o estômago, passa devagar que a gente vai ter um bom trabalho aqui processando isso. E para finalizar, a presença de proteína e principalmente de gordura chegando lá no nosso intestino, manda sintetizar hormônios como secretina, CCK. Aí aquilo que a gente falou, né? Eu conversei com o Thiago, churrasco, rapaz, excesso de proteína e gordura deixa o seu estômago igual cimento. Demora demais para digerir por causa da sinalização, né, de esvaziamento gástrico retardado, tá bom? Então esses 5 aspectos são importantes, né? A gente discutiu aqui que eles têm relevância, né, para o processo de esvaziamento gástrico, o retardo dele. Pronto, então esses 2 slides, pessoal, nós enfatizamos, né, que existem alguns hormônios que regulam a velocidade do nosso trato gastrointestinal. Quando a gente regula a velocidade, a gente diz assim, ó, apressa ou deixa mais devagar.
Os que eu coloquei aqui, pessoal, em vermelho, tem um outro slide também, são aqueles que atrasam, principalmente na velocidade do nosso estômago, que tem uma função de armazenamento, que dependendo, por exemplo, desses dois hormônios vermelhos, ele vai atrasar mais, tá bom? Aí aqui, ó, mais outros hormônios que eu enfatizei de vermelho, né, que eles atrasam, né, o nosso trato gastrointestinal. Coloquei todos esses hormônios porque a gente vai decorar para a prova, não é? Vamos não. Não vamos decorar esses hormônios para a prova. Coloquei só por curiosidade, vocês precisam saber, pessoal, que são normalmente são 80 hormônios que são acionados quando nós estamos no processo, né, de digestão e absorção de nutrientes. Tá bom? Então eu enfatizo que tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e o alimento ele não pode passar até chegar ao nosso intestino grosso 1 hora, porque está errado alguma coisa, vai chegar muito ácido no intestino, vai dar uma dor de cabeça, a pessoa vai ter problema, né? E aí pode ser até diarreia depois, que isso me lembra as pessoas que fazem redução, né, de estômago, e ele fica numa porção 80% menor, às vezes até menor do que isso, e eles comerem muito alimento, eles terem uma passagem muito rápida para o intestino, dá esse monte de problema, porque não dá tempo, né, de processar esses hormônios, a velocidade acelerada, não dá tempo de digerir, e aí ele vai passando, a pessoa fica enjoada, a pessoa tem diarreia, a pessoa vomita, né, que fez redução gástrica e não dá certo, tá ok? Certo, pessoal, então agora passando, né, para a fase intestinal. Então a fase intestinal nós já sabemos que o suco pancreático vai produzir um monte, né, de enzimas que quebram carboidrato, proteína e gordura, e isso vai fazer, né, a maior parte da nossa digestão. Um aspecto importantíssimo, pessoal, que eu quero que vocês vejam aqui nesse slide, são as vilosidades, que são essas aqui, ó, amarelinhas, que elas formam, né, umas projeções, aqui está chamando de plural de vilos, né, em latim é vili, né, esses vili, essas vilosidades, são essas projeções da nossa mucosa, e as célulazinhas que estão aqui na periferia, elas receberam uma lente de aumento, ó. Tá aqui, ó, isso aqui foi um aumento de uma velocidade, e aqui, ó, mais um aumento das células, ó. Existem microvilosidades nessa enzima de borda em escova aqui, ó, gente. Então, essa velocidade junto com as micro, essa daqui, ó, se a gente pegar um exemplo de intestino retirado de uma pessoa e a gente passar a nossa mão assim, você passar a sua mão, pode ser com luva até, a gente sente durinho aqui, ó, esses né, dedinhos que tem lá no intestino, certo? A gente consegue sentir e até visualizar literalmente. Então elas são, né, macroscópicas, elas são perceptíveis a olho nu. As microvelocidades, que são nas pontinhas das células, desiste. Só com um microscópio bem potente, né, nós podemos observar. Resultado. O resultado é que se nós pegarmos o nosso intestino, que tem 8 metros, e a gente só abrir ele, né, como se fosse um cano, ele vai ter o espaço de uma mesa assim, de escritório, de área de absorção. Graças a essas microvelocidades, e ainda tem outras reentrâncias que a gente vai ver no próximo slide, e essas microvelocidades, ele fica mais ou menos do tamanho da área de absorção de uma sala por 9 por 9, né, que dá 81 metros quadrados. É muito maior, que potencializa a área de absorção graças a essas velocidades e microvelocidades. Então a importância delas é que aumenta demais, exponencialmente, a nossa área de absorção, ao invés dela ser lisinha, né, que não é o que acontece. Certo? Então aqui, ó, pessoal, tá enfatizando as velocidades. Olha aqui, ó, como isso aqui já é também uma outra, né? Essas projeções aqui, ó, formam válvulas coniventes. Isso aqui, ó, já é outra projeção, mas essas microvelocidades são aqui microscópicas, né? São as que fazem esse efeito de aumentar e muito a área de superfície de absorção, de contato, né, para absorção. Certo? Aqui é outro slide que mostra a mesma coisa. E é nesse slide aqui que eu já vou começar a enfatizar alguma coisa muito importante para o conhecimento de vocês, especialmente quando vocês estudarem mais metabolismo. Pessoal, aqui, ó, esse azulzinho e esse vermelho é o sistema, né, que é venoso e é arterial. A veia azul, né, arterial e vermelho é um padrão de livro de fisiologia. Então eles vão aqui, ó, chegando, eles captam
certo? Esse alimento, né? Esses nutrientes estão sendo absorvidos pelos enterócitos e jogam nesses capilares e eles vão levar, né, para a veia porta. Vão caminhar tudo que é nutriente que entra dentro da nossa circulação lá pelos enterócitos, vai direto para o fígado. Aí nós temos esse branquinho aqui, ó, envolvido no meio da confusão. Esse branquinho aqui, gente, eles são os vasos linfáticos ou os vasos lacteais, aqui eu dizendo vasos lacteais ou linfáticos, tá vendo? Esses vasos também se intrometem aqui, ó, para captar o que está vindo dos enterócitos, porque eles captam tudo o que é gorduroso, ácido graxo, colesterol, fosfolipídio, vitaminas lipossolúveis, tudo isso que a gente aprendeu, né, na aula passada. Tudo isso, pessoal, é absorvido pelos vasos linfáticos, tá bom? Então, o que é gorduroso não entra, né, nos capilares, entra nos vasos linfáticos e ele não vai para o fígado. Esses vasos linfáticos já mandam para a circulação lá perto do coração, se eu não me engano, é na aorta, né? Não lembro direitinho, mas o coração já bombeia para todos os órgãos do nosso corpo. Já vai, né, instantaneamente ser distribuído para o nosso corpo, tá bom? Então aqui é outro slide mostrando a mesma coisa, né? Artérias, veias, os vasos lacteais aqui, ó, aqui é a versão, o corte, né, sagital, mostrando, né, a borda em escova, né, as células que foram absorvidas, né, e depois elas são jogadas aqui, né, para a circulação, para os vasos linfáticos. E aqui não é uma ilustração, isso aqui é literalmente, né, uma fotografia, tá ok? Mostrando, ó, essas microvilosidades aqui, ó, na borda de uma célula, tá bom? Então isso aqui só consegue se observar com microscópio. Então o que acontece? Nós vimos, né, como é que a boca ajuda na digestão, né? A fase oral, mastigar, lipase, amilase, por aí vai. Nós vimos, né, que existem 5 fatores que afetam o esvaziamento gástrico, né? Osmolaridade, irritação, se está muito ácido, se tem proteína, se tem gordura e vários fatores, né, que podem influenciar isso. Pessoal, então aqui no estômago, né, eu relembro para vocês que eu não disse em detalhes, mas o fator intrínseco que é produzido lá no estômago, junto com o suco gástrico, é aquele responsável por se ligar à vitamina B12. Nós temos que ter um suco gástrico, né, que produza fator intrínseco. Uma redução bariátrica pode atrapalhar isso, então tem que se preocupar com a vitamina B12. Nós temos que ter uma acidez que ajuda a separar a vitamina B12, né, da enzima que ela veio, normalmente de fonte animal, para que a gente possa, né, ter a separação dela e o fator intrínseco se ligar, para que possa ser absorvido lá no íleo. No final do intestino delgado, o fator intrínseco se liga a um receptor e a B12 que cola com esse fator intrínseco é absorvida junta. Sem fator intrínseco, nem 3% da vitamina B12 é absorvida e, como consequência, nós temos anemia perniciosa. Certo? Então, função do estômago: fator intrínseco, pepsina que quebra a proteína, lipase que quebra a gordura, acidez que desnatura a proteína e funciona, né, como armazenamento. E aqui, pessoal, é um mapa que mostra, né, direitinho as regiões que nós temos secreção e tem enzima. Nós temos absorção a partir, ó, aqui do estômago. O estômago a gente absorve alguns minerais como cobre, absorve álcool, absorve um pouquinho de água, mas aqui, ó, esse roxinho predomina no duodeno, jejum e íleo. Tá ok, gente? A secreção é severa, né, aqui no duodeno, porque além do suco entérico, ó, o pâncreas e a bile sendo secretada aqui de montão, ó. E aí aqui no jejum, no íleo tem um pouquinho de suco entérico, mas não é muita absorção, como a gente viu, né? Esses pontinhos aqui ocorre, né, em todo o intestino delgado e grosso, tá bom? Ok, intestino grosso. No intestino grosso, pessoal, nós temos a função, né, de transformar o quilo no bolo fecal. Então a gente tem uma grande absorção de água, a capacidade do intestino grosso de absorver água é até mais proporcionalmente eficaz do que o intestino delgado, só que no intestino delgado a gente absorve muito mais, porque ele é muito maior do que o intestino grosso, tá certo? Então absorvemos bastante água,
nós fazemos a lubrificação desse bolo fecal, nós fazemos uma passagem, né, pelo seco, que é onde entra, né, depois do intestino delgado aqui, cólon ascendente, transversal, descendente, sigmoide, reto e ânus, para que a gente possa eliminar o que não foi absorvido. Outras funções do intestino grosso, fora a absorção de água e íons, principalmente sódio, nós temos uma colônia de bactérias lá que se chama microflora ou microbiota intestinal. E aí nós temos bilhões e bilhões e bilhões de bactérias que fermentam fibras, que são carboidratos não digeríveis, e a gente transforma em ácido graxo de cadeia curta, e essas células intestinais podem utilizar como alimento, tá certo? Além, né, de absorver água e íons e fermentação, nós temos produção de muco para a lubrificação das fezes, e a quarta função é que, além da gente absorver eletrólitos como potássio, a gente tem capacidade de, se tiver potássio demais, nós excluirmos, né, lá no nosso intestino. A gente consegue, né, através da bomba de sódio e potássio, jogar potássio para fora dos enterócitos, e se tiver em excesso, ele sair nas nossas fezes, certo? Então aqui é uma característica, né, do encontro do nosso intestino. Aqui é a válvula ileocecal, né, que joga o alimento no intestino grosso. E aqui, pessoal, ó, é uma coisa para vocês observarem que, dependendo do tempo que o seu intestino grosso está com o bolo fecal, você consegue prever como é que vai ser a consistência das suas fezes. Se o alimento você consumiu em questão, né, de horas, 1 hora depois de você consumir, ele já está lá no seu intestino grosso, ele já está saindo, não deu tempo dele entrar fluido, passa horas e ficar semifluido, começar a se tornar pastoso, depois semipastoso e sólido e sair na forma sólida. Se ele passa rápido demais, a gente tem como características fezes líquidas, que a gente chama de diarreia. Porém, se ele passar aqui horas, 10, 12, 18, 24, 36, 48, 72 horas, aí vocês conseguem prever que a absorção de água é muito maior e as fezes ficam mais sólidas e pode causar o quê? Constipação. Tá certo? Prontinho. Para encerrar então, pessoal, esse slide aqui é ele explicando por que a gente absorve tanta água. Por quê, gente? Porque esses líquidos que nós temos, né, na água mineral, em sucos, né, em preparações que tem esses líquidos, eles contêm normalmente muito sódio. Então, ele chega lá no nosso intestino, tanto delgado como grosso, e aí tem uma concentração de água que está rica em solutos. Então, por diferença de gradiente, eles vão entrar por difusão dentro do nosso enterócitos. Porque o nosso enterócito, eles expulsam os eletrólitos para a nossa circulação. Então, a água ralinha. Entre a água ralinha e a água concentrada, que é essa água mineral, sucos e por aí vai, o concentrado vai do mais concentrado para o menos concentrado. O que faz a gente absorver tanto? É porque assim que ele entra no nosso intestino, a gente tem uma bomba de sódio e potássio que ela expulsa o sódio automaticamente para que ele possa ir para a nossa circulação. E esse sódio e potássio ele não está obedecendo o gradiente, né, de concentração. Ele automaticamente joga esse sódio por transporte ativo, que é ele gasta energia. Então a gente bombeia muito rapidamente esse sódio para a circulação. É por isso, pessoal, que a gente consegue abrir espaço para ter bastante absorção, né, de água que contém sódio. Tá ok, gente? Aí uma pergunta hipotética de prova. Nós temos uma grande capacidade de absorção de eletrólitos, né, e de água. A gente absorve 8 litros de água com intestino delgado e sólido. Se eu consumir 2 litros de água destilada, nós vamos absorver bem? Resposta: não. Água destilada é quase totalmente sem eletrólitos. Então vai ter muita retirada de sódio. Então não vai ter diferença de concentração para entrar dentro do nosso enterócito. Você provavelmente vai ter diarreia. Tá ok? Prontinho, então esse slide aqui resume, né? A absorção de álcool, também a gente consegue absorver um pouquinho de cobre, poucos nutrientes em pequena quantidade, mas aqui do duodeno, ó, todos esses nutrientes são absorvidos, certo? Duodeno, jejum e ilho, ó, um monte.
Resultado, tudo que é gorduroso, vitamina A, D, K, gorduras, colesterol, vão para os vasos linfáticos ou lacteais, ó. Eles caem aqui, ó, na subclávia. Falei errado, né, gente? Falei que era na aorta, não tem nada a ver. Subclávia, né? Que aí joga pro coração e aí bombeia já pro nosso corpo diretamente essa gordura. Mas tudo isso aqui que é hidrossolúvel, ó, macronutrientes, minerais, vitaminas, vai para nossa circulação via porta para ir para o fígado para depois ser distribuído para o nosso organismo, tá ok? Então, pessoal, vimos tudo isso aqui direitinho, né? Que é a fase cerebral, né, onde começa a digestão, e aí, né, a digestão em si química na fase oral. E a gente viu, né, que carboidrato e lipídios é o que começa na boca. Nós vimos, né, que as velocidades são aquelas visíveis, né, os dedinhos que tem lá no nosso intestino, e as microvelocidades é na pontinha das células que a gente não consegue enxergar, né, intestino delgado principalmente, mas tem no grosso também. E a função do intestino grosso são 4, né, absorção de água e íons, fermentação, nós temos a função de lubrificar as fezes, e nós temos a função também de secretar potássio. A gente não só absorve, mas a gente secreta também se tiver em excesso. E aqui as referências.